Atenção, o que você verá a seguir é uma creepypasta, ou seja, não leve como um fato, pois a história que você verá a seguir pode ser tanto verdade quanto mentira. Aqui quem fala é o Cartoon Show e bom, antes de darmos início a essa história, eu peço para que você aí que se inscreva no canal e deixe o like no vídeo, sério, isso é muito importante para o crescimento do canal. Bom, vamos direto ao assunto. Charlie, durante a infância, sempre foi um fã de Super Mario, e seu jogo preferido era o Super Mario 64. Ele jogava o jogo o dia inteiro enquanto ficava na casa de sua tia, que morava no interior. E com o passar do tempo, sua paixão pelo jogo só foi aumentando, cada vez mais. Muitos anos depois, em um dia de sol comum como qualquer outro, ele estava vendo vídeos na internet, quando acabou clicando em uma propaganda sem querer. Quando ele estava prestes a fechar a página para continuar vendo o vídeo, ele percebeu que se tratava de um site de vendas. E em um dos produtos que estavam na página era um cartucho em perfeita condição de Super Mario 64. A venda tinha foto e tudo mais. Charlie normalmente não acreditava nessas coisas da internet, mas o sentimento de nostalgia acabou o dominando e ele decidiu que iria comprar aquele jogo. Então ele clicou em comprar e percebeu algo bem estranho. Não havia as formas de pagamentos que sites de compra e venda normalmente têm, como cartão de crédito, PayPal ou boleto. O vendedor queria que o dinheiro fosse enviado em um envelope ao endereço de um site. O que tornou as coisas mais estranhas é que quando Charles acessou o site, era exibida uma imagem totalmente preta, escrito em branco uma mensagem de erro. Mesmo sabendo que tudo isso poderia ser um golpe, ele não se importou de correr o risco de perder o dinheiro. Sua vontade de relembrar aqueles bons momentos jogando Super Mario 64 na infância foram maiores, e então ele enviou o envelope contendo o dinheiro ao site. Alguns dias depois, um homem bateu na porta de Charlie. Era um entregador com um pacote. Um detalhe estranho é que ele usava um capuz que cobria totalmente o seu rosto. Ele apenas estendeu seus braços e entregou o pacote, sem falar absolutamente nada, e foi embora. Bom, Charlie foi até a sala e montou seu Nintendo 64. Colocou o cartucho e lá estava a tela inicial do jogo, a cara familiar do Mario no menu que você pode esticar e torcer o quanto quiser. Ele se lembrou do quanto que se divertia quando garoto com os resultados e decidiu mexer para lembrar dos velhos tempos. Ele mexeu o cursor sobre a orelha do Mario e a esticou, deixando assim parecida com a orelha de um elfo. Quando ele foi fazer a mesma coisa na outra orelha, a televisão começou a produzir sons de chiado e imagens de estática. E simplesmente do nada, a cabeça inteira do Mario começou a se deformar e torcer de uma maneira que Charlie nem sabia que era possível. Efeitos de sons aleatórios do jogo começaram a tocar, junto com a estática. Enquanto tudo isso ocorria, foi possível ouvir uma voz bem fraca, sussurrando palavras em japonês. A voz gaguejava e parecia muito que alguém estava chorando. Charlie imediatamente desligou e ligou o jogo, e tentou novamente. Dessa vez tudo estava aparentemente normal. A imagem e o som estavam do jeito que deveriam estar. Então Charles clicou em iniciar um novo jogo. Enquanto andava no jogo, o som foi diminuindo e diminuindo cada vez mais, até que chegou em um momento em que ficou um completo silêncio. Não havia Toads para conversar, e a única porta que estava acessível e que poderia entrar era o Bob-omb Battlefield. As outras portas simplesmente não respondiam seus comandos. O mais esquisito era que seu retrato tinha sido substituído por uma tela totalmente branca. Quando Charles entrou no retrato, a imagem branca foi substituída pela pintura Little Lava Land. Finalmente, o jogo estava do jeito que deveria ser. Charles foi caminhando pelo cenário até que chegou em um ponto em que encontrou Luigi e ficou extremamente chocado quando o viu, pois ele nunca esteve nesse jogo, e não era apenas uma troca de cores do Mario, era realmente um modelo do Luigi. Ele apenas ficou lá, parado. Charles então decidiu se aproximar dele e ele começou a correr muito, com uma expressão de tristeza e desespero no rosto. Enquanto Charles o perseguia, apareceram moedas no caminho, e cada vez que as pegava, o cenário e a música foram ficando cada vez mais lentos. Logo a paisagem começou a se distorcer e ficou cada vez mais escura e mais mórbida.
Charles ficou muito assustado, mas continuou perseguindo Luigi mesmo assim. Aliás de contas, é apenas um jogo, não é? A perseguição chegou em um ponto em que Luigi subiu um morro. Quando Charles subiu o morro para alcançá-lo, Luigi tinha desaparecido no horizonte. Seguindo mais à frente, foi possível encontrar uma pequena casa de campo. Os gráficos dessa casa eram extremamente realistas. Nesse momento, Charles realmente ficou muito assustado. Como aquela casa poderia ser tão diferente das outras? Como era possível o Nintendo 64 ter conseguido gerar gráficos tão realistas como essa casa? Charles se aproximou da casa e fez Mario abrir a porta. Logo após entrar na casa, a porta se fechou e se trancou sozinha, ou seja, era impossível voltar atrás. A casa tinha um interior muito maior do que parecia, que teria olhando do lado de fora, que parecia ser muito pequena. Era muito escuro dentro da casa e tinha um retrato em uma parede muito perturbador. Era uma imagem de Luigi enforcado. Apareceu junto com o retrato um som muito estranho. Era de um violino acompanhado por um piano batendo forte. A imagem era muito assustadora. Ele tentou virar a câmera para olhá-la melhor, mas o jogo não obedecia aos comandos de Charlie. Ele, muito desesperado, começou a apertar todos os botões ao mesmo tempo. E simplesmente do nada, o Mario caiu no chão e ficou chorando por aproximadamente 5 minutos. A imagem focalizava nele e não mais no retrato de Luigi. Em seguida, a tela escureceu e logo após, Mario apareceu de volta no castelo. Os gráficos tinham voltado a ser do jeito que deveriam ser. Charlie seguiu o mesmo caminho que havia feito antes. Entrou na porta Bob-omb Battlefield novamente e seguiu o mesmo trajeto que havia feito anteriormente. Até que chegou novamente naquela casa de campo. A porta não estava trancada. Charles entrou e os gráficos voltaram a ficar extremamente realistas. Só que dessa vez tinha algo muito mais estranho. Havia vários Toads alinhados no fim de um corredor. Eles estavam com caras inexpressivas e usando túnicas brancas. E estavam todos olhando para um retrato na parede. Não dava para enxergar o retrato claramente daquela distância. Então ele se aproximou e quando Mario terminou de passar por todos os Toads, Charlie viu a foto. Neste momento ele entrou em completo choque. Seu coração começou a palpitar de tanto medo que sentiu ao olhar aquele retrato. Não era uma foto da época em que o Super Mario 64 tinha sido lançado. Era uma foto de sua família e era muito recente. Ele se lembra de ter tirado aquela foto na semana passada, quando todos estavam reunidos em um parque. Neste momento, Charlie foi desligar o Nintendo 64 e foi puxar o botão de desligar. Charlie puxou para frente e para trás o videogame e ele simplesmente não obedecia os comandos. Charlie não tinha outra escolha. Sua curiosidade foi maior do que sua razão e ele foi para a foto de sua família e pulou para dentro. E então começou uma missão chamada de Run, Don't Walk, corra, não caminhe. E iniciou a missão. Logo após a tela preta de carregamento terminar, Mario apareceu em outro corredor, e tinha vários Toads iguais ao que estavam no corredor anterior. Estavam utilizando as mesmas túnicas e tinham as mesmas expressões. Estavam olhando para um retrato novamente, só que a foto não parecia ser a mesma. Enquanto Charles fazia o Mario correr para se aproximar do fim do corredor para ver o retrato novamente, foi possível ver a mãe de Charlie gritando. E foi possível ouvi-la falando as seguintes palavras: "Pare enquanto ainda há tempo." Quando Charlie terminou de se aproximar do retrato, era outra foto do Charlie e da sua família. Só que dessa vez todos estavam mortos, com marcas de tiro no corpo. E alguns estavam com alguns membros decepados. E havia pessoas vestidas de preto, com o rosto coberto, segurando os corpos por trás, para que todos ficassem nas mesmas posições da foto anterior. Parecia real demais, era impossível ser uma imagem feita no Photoshop. Neste momento, Charlie desligou o Nintendo 64 da tomada e quebrou o cartucho, em uma questão de segundos. Aterrorizado, Charlie nunca mais viu o Mario com os mesmos olhos. E bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e deixem sugestões para os próximos vídeos nos comentários. E bom, foi isso, fiquem na paz de Deus e até a próxima.